Eu tinha acabado de completar 52 anos. 52 anos de uma vida que, aos olhos dos outros, parecia comum, normal ou até feliz. Mas por dentro, eu estava morrendo aos poucos. Sabe aquela sensação de que você está vivendo no piloto automático? De acordar, fazer as mesmas coisas, dormir e recomeçar tudo no dia seguinte sem sentir absolutamente nada? Eu tinha criado meus 3 filhos praticamente sozinha. Meu casamento havia terminado há mais de 15 anos e, desde então, minha vida se resumia a trabalhar, pagar contas e cuidar da casa. Meus filhos já estavam crescidos, com suas próprias vidas, seus próprios problemas. Eles me ligavam de vez em quando, visitavam nos feriados, mas eu sentia que era mais obrigação do que vontade. E sabe o que é pior? Eu tinha me convencido de que era assim mesmo que a vida deveria ser, que eu já tinha vivido minha parte boa, criado meus filhos, cumprido meu papel, e agora só me restava esperar o tempo passar. Esperava eles chegar por completo. Esperar. Morrer. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza em uma escola. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, limpava salas de aula, banheiros, corredores. Voltava para casa às 5 da tarde, cansada, com as costas doendo, os pés inchados. Jantava qualquer coisa, assistia televisão sem prestar atenção e ia dormir. No dia seguinte, tudo de novo. Meu salário mal pagava as contas. Eu morava sozinha em um apartamento pequeno e alugado, num bairro distante. As paredes eram velhas, descascadas, e havia manchas de umidade no teto do quarto, mas era o que eu podia pagar. Eu tinha desistido de sonhar com algo melhor. Eu tinha acabado de completar 52 anos. 52 anos de uma vida que, aos olhos dos outros, parecia comum, normal ou até feliz. Mas por dentro, eu estava morrendo aos poucos. Sabe aquela sensação de que você está vivendo no piloto automático? De acordar, fazer as mesmas coisas, dormir e recomeçar tudo no dia seguinte sem sentir absolutamente nada? Eu tinha criado meus 3 filhos praticamente sozinha. Meu casamento havia terminado há mais de 15 anos e, desde então, minha vida se resumia a trabalhar, pagar contas e cuidar da casa. Meus filhos já estavam crescidos, com suas próprias vidas, seus próprios problemas. Eles me ligavam de vez em quando, visitavam nos feriados, mas eu sentia que era mais obrigação do que vontade. E sabe o que é pior? Eu tinha me convencido de que era assim mesmo que a vida deveria ser, que eu já tinha vivido minha parte boa, criado meus filhos, cumprido meu papel, e agora só me restava esperar o tempo passar. Esperava eles chegar por completo. Esperar. Morrer. Eu trabalhava como auxiliar de limpeza em uma escola. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus, limpava salas de aula, banheiros, corredores. Voltava para casa às 5 da tarde, cansada, com as costas doendo, os pés inchados. Jantava qualquer coisa, assistia televisão sem prestar atenção e ia dormir. No dia seguinte, tudo de novo. Meu salário mal pagava as contas. Eu morava sozinha em um apartamento pequeno e alugado, num bairro distante. As paredes eram velhas, descascadas, e havia manchas de umidade no teto do quarto, mas era o que eu podia pagar. Eu tinha desistido de sonhar com algo melhor. Mas minha mãe, ela sempre teve aquele dom de enxergar além das palavras. Aquela capacidade que só mães têm de perceber quando algo está errado, mesmo à distância. E eu deveria ter imaginado que ela estava desconfiando de alguma coisa. Um domingo, ela me fez uma pergunta diferente. Uma pergunta que me pegou completamente de surpresa. Filha, você ainda tem sonhos? Eu fiquei em silêncio. A pergunta ecoou na minha cabeça como um trovão. Sonhos? Eu nem lembrava mais o que era isso. Quando tinha sido a última vez que eu tinha sonhado com alguma coisa, com alguma mudança, com alguma possibilidade? Mãe, eu tenho 52 anos, não é mais idade para ter sonhos. A resposta dela me deixou sem chão.
Foi exatamente isso que seu pai disse 3 meses antes de morrer. Meu pai havia falecido há 7 anos. Ele tinha apenas 63 anos quando teve um infarto fulminante. Morreu em casa, sentado na poltrona da sala, assistindo ao jornal. Eu nunca tinha parado para pensar nisso dessa forma, que ele talvez tivesse desistido de viver antes mesmo do coração parar. Sua avó começou um negócio aos 70 anos, sabia? Minha mãe continuou. Ela sempre quis ter uma pequena confeitaria. Passou a vida inteira dizendo que era tarde demais, que não tinha dinheiro, que já estava velha. Até que um dia ela simplesmente decidiu tentar. Conseguiu um empréstimo pequeno, alugou um espaço minúsculo e começou a fazer bolos sob encomenda. Nos últimos 5 anos da vida dela, eu nunca a vi tão feliz. Eu não sabia dessa história. Minha avó havia falecido quando eu tinha apenas 16 anos e eu era jovem demais para entender essas coisas. Filha, ela disse com aquela voz firme que só as mães sabem usar. Eu não vou perguntar o que está acontecendo com você, porque sei que você não vai me contar. Mas eu vou te dizer uma coisa, e quero que você grave bem isso no seu coração. E foi aí que minha mãe disse a única frase que mudou completamente o rumo da minha vida. Uma frase simples, de apenas 11 palavras, mas que carregava um poder transformador que eu jamais imaginaria. Você não precisa ser grande para começar, mas precisa começar para ser grande. Ela repetiu, devagar, como quem planta uma semente. Você não precisa ser grande para começar, mas precisa começar para ser grande. Depois disso, ela mudou de assunto rapidamente, como se não tivesse dito nada demais. Falou sobre o tempo, sobre a vizinha, sobre uma receita nova que tinha aprendido. Mas eu mal estava ouvindo. Aquelas palavras tinham entrado na minha alma e estavam reverberando em cada canto do meu ser. Quando desliguei o telefone, algo dentro de mim havia se quebrado. Ou talvez tivesse se consertado. Eu não sabia ao certo, mas pela primeira vez em anos, eu chorei. Chorei de verdade. Não aquele choro contido, silencioso, que eu às vezes tinha de madrugada. Foi um choro profundo, liberador, que vinha de um lugar muito fundo dentro de mim. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei deitado olhando para o teto manchado do meu quarto, pensando na minha vida, em todas as escolhas que tinha feito, em todas as vezes que tinha dito não posso, não consigo, é tarde demais. E voltei a pensar naquele segredo que eu guardava, naquilo que eu fazia toda sexta-feira à noite e que ninguém sabia. Vocês querem saber o que era? Vou contar. Toda sexta-feira, depois do trabalho, eu ia até uma papelaria pequena perto de casa e comprava um caderno. Sempre um caderno diferente. Às vezes um de capa dura, às vezes um simples, às vezes azul, às vezes vermelho. E chegando em casa, eu escrevia. Escrevia histórias. Histórias inventadas, sobre pessoas que eu imaginava, lugares que eu nunca tinha ido, vidas que eu nunca tinha vivido. Eu escrevia sobre mulheres corajosas, sobre pessoas que recomeçavam, sobre finais felizes impossíveis. E no domingo seguinte, eu jogava tudo fora. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Porque achava ridículo uma mulher de 52 anos, auxiliar de limpeza, com o 2º grau incompleto, achar que podia escrever alguma coisa que valesse a pena. Porque tinha medo do que as pessoas iam pensar se descobrissem. Naquela noite, eu não consegui dormir. Fiquei deitado olhando para o teto manchado do meu quarto, pensando na minha vida. Em todas as escolhas que tinha feito. Em todas as vezes que tinha dito não posso, não consigo, é tarde demais. E voltei a pensar naquele segredo que eu guardava. Naquilo que eu fazia toda sexta-feira à noite e que ninguém sabia. Vocês querem saber o que era? Vou contar. Toda sexta-feira, depois do trabalho,
eu ia até uma papelaria pequena perto de casa e comprava um caderno. Sempre um caderno diferente. Às vezes um de capa dura, às vezes um simples. Às vezes azul, às vezes vermelho. E chegando em casa, eu escrevia. Escrevia histórias. Histórias inventadas, sobre pessoas que eu imaginava, lugares que eu nunca tinha ido, vidas que eu nunca tinha vivido. Escrevia sobre mulheres corajosas, sobre pessoas que recomeçavam, sobre finais felizes impossíveis. E no domingo seguinte, eu jogava tudo fora. Por quê? Porque eu tinha vergonha. Porque achava ridículo uma mulher de 52 anos, auxiliar de limpeza, com 2º grau incompleto, achar que podia escrever alguma coisa que valesse a pena. Porque tinha medo do que as pessoas iam pensar se descobrissem. Mas depois daquela conversa com minha mãe, algo mudou. Na segunda-feira seguinte àquela conversa com minha mãe, acordei diferente. Não sei explicar exatamente o que tinha mudado, mas era como se uma pequena luz tivesse se acendido dentro de mim. Uma luz fraca ainda, trêmula, que ameaçava se apagar a qualquer momento, mas estava lá. Fui trabalhar como sempre. Peguei os mesmos 2 ônibus lotados, limpei as mesmas salas de aula, os mesmos banheiros. Mas durante todo o dia, aquela frase da minha mãe não saía da minha cabeça. Você não precisa ser grande para começar, mas precisa começar para ser grande. Comecei a pensar, o que exatamente eu queria começar? O que havia dentro de mim que estava pedindo para sair? E a resposta era óbvia: escrever. Eu queria escrever. Mas escrever o quê? Para quem? E principalmente, quem ia querer ler alguma coisa escrita por mim? A insegurança era enorme. Eu olhava para as professoras circulando pelos corredores, com seus diplomas, seus conhecimentos, sua eloquência ao falar, e olhava para mim mesma, com meu uniforme de limpeza, minhas mãos calejadas, meu 2º grau incompleto. Quem eu pensava que era para imaginar que poderia escrever algo que valesse a pena? Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim gritava que eu precisava tentar. Que se eu não tentasse, eu morreria se perguntando, e se? E essa dúvida seria pior do que qualquer fracasso. Durante o intervalo do almoço, sentei no pátio da escola, embaixo de uma árvore onde costumava comer meu lanche. Era um lugar tranquilo, meio escondido, onde eu gostava de ficar porque quase ninguém passava por ali. Dali eu podia observar os estudantes brincando, correndo, vivendo suas vidas cheias de possibilidades. Eu ficava pensando, quando foi que eu parei de acreditar em possibilidades? Em que momento da minha vida eu decidi que meu destino já estava selado, que não havia mais nada de novo para mim? Uma das professoras, a dona Regina, passou por mim e parou para conversar. Ela sempre foi gentil comigo, uma das poucas pessoas que realmente me tratava com respeito, que perguntava como eu estava e parecia genuinamente interessada na resposta. Ela tinha aquele jeito maternal, acolhedor, que fazia qualquer pessoa se sentir importante. "Tudo bem com você hoje? Parece pensativa", ela disse sentando-se ao meu lado sem pedir licença, daquele jeito carinhoso que ela tinha. "Estou bem, dona Regina, só pensando na vida", respondi tentando sorrir. "Pensando em alguma coisa boa, espero", ela disse tirando sua marmita da bolsa. O cheiro de comida caseira invadiu o ar e, por algum motivo, aquilo me trouxe uma sensação de conforto. Não sei o que me deu, mas naquele momento, algo dentro de mim decidiu arriscar, decidiu ser vulnerável, decidiu contar. Talvez fosse o jeito acolhedor dela, talvez fosse o fato de eu estar cansada de carregar tudo sozinha, talvez fosse simplesmente o momento certo. "Dona Regina, posso te fazer uma pergunta estranha?" "Claro, querida, pode falar." "A senhora acha que uma pessoa pode começar algo novo aos 52 anos? Algo completamente diferente do que sempre fez?" Ela parou de comer e me olhou com atenção. Seus olhos, cheios de experiência e sabedoria, pareciam enxergar através de mim.
Você sabe quantos anos eu tinha quando me tornei professora? Ela perguntou, com um sorriso misterioso nos lábios. Eu pensei um pouco. Dona Regina devia ter uns 65 anos, talvez 70. Ela tinha aquele ar de quem já estava há décadas na profissão. Aquela segurança de quem domina completamente o que faz. Imaginei que ela fosse professora desde muito jovem. Não sei, 20 e poucos? Ela riu, uma risada gostosa, sincera, que iluminou seu rosto inteiro. Eu tinha 47 anos quando entrei pela primeira vez numa sala de aula como professora. 47! Antes disso, eu era cabeleireira. Tinha um salão pequeno no centro da cidade, trabalhava de segunda a sábado, mais de 10 horas por dia. Meu salão era bem frequentado, eu ganhava razoavelmente bem, tinha clientela fiel. Mas sabe o que eu sentia? Um vazio enorme. Eu cortava cabelo, fazia escovas, pinturas, conversava com as clientes, mas no final do dia eu voltava para casa sentindo que estava desperdiçando minha vida. Eu estava completamente absorta na história dela. Era como se estivesse ouvindo minha própria vida sendo contada por outra pessoa. Eu sempre tive vontade de ensinar. Sempre adorei livros, adorei aprender, adorei essa coisa mágica que é ver alguém entender algo novo. Mas vinha de família simples, não tive a oportunidade de estudar quando jovem. Casei cedo, tive filhos, a vida aconteceu e fui empurrando esse sonho para cada vez mais longe. Ela pegou um guardanapo e limpou os lábios antes de continuar. Até que um dia, eu estava no salão atendendo uma cliente que era professora universitária. Ela falava animadamente sobre um projeto que estava desenvolvendo com os alunos e eu percebi o brilho nos olhos dela, aquele brilho de quem está fazendo exatamente o que nasceu para fazer. E me veio um pensamento que me assustou. Eu vou morrer sem nunca ter sentido isso. Naquela mesma noite, conversei com meu marido. Ele achou que eu estava louca. Você vai largar um negócio estabelecido para virar estudante aos 45 anos? Regina, seja sensata. Meus filhos também não apoiaram. Mãe, você já está bem. Por que mexer no que está quieto? Mas eu não conseguia mais ignorar aquela voz dentro de mim. E o que a senhora fez? Vendi o salão. Com o dinheiro, paguei 2 anos de faculdade à noite. Trabalhei como diarista durante o dia para pagar as contas. Aguentei olhares de pena, risadinhas, comentários maldosos. Olha lá a velhinha tentando ser estudante. Coitada, não consegue aceitar que já passou da idade. Teve dias que eu chorei. Teve dias que pensei em desistir. Mas toda vez que eu pensava em voltar atrás, eu lembrava daquele vazio que sentia no salão. Ela fez uma pausa, olhou para os estudantes brincando no pátio e continuou. E hoje eu tenho 68 anos, 21 anos de magistério. E posso te dizer com toda a certeza do mundo, esses foram os melhores anos da minha vida. Eu finalmente me tornei quem eu sempre deveria ter sido. Eu olho para trás e agradeço todos os dias por ter tido a coragem de começar. E sabe o que mais? Se eu não tivesse começado naquela época, hoje eu teria 89 anos e ainda estaria me arrependendo. Ela pegou minha mão e apertou com carinho. Suas mãos eram suaves, calorosas, reconfortantes. Nunca é tarde para começar, minha querida. Nunca. O único tempo que você realmente perde é aquele que você gasta tentando se convencer de que é tarde demais. Cada dia que você adia seu sonho é um dia a menos de você sendo plenamente você mesma. Eu voltei para casa naquele dia com o coração acelerado. Pela primeira vez em anos, eu senti algo que tinha esquecido que existia. Esperança. Esperança de que talvez, só talvez, não fosse tarde para mim também. No ônibus lotado, voltando para casa, eu ficava olhando pelas pessoas. Cada uma delas tinha uma história, sonhos, frustrações. Quantas delas também estavam vivendo no piloto automático? Quantas também tinham guardado seus sonhos em caixas empoeiradas no sótão da alma? Ao lado de mim, uma mulher jovem, uns 30 anos, falava ao telefone.
Não, mãe, eu não vou largar meu emprego para tentar isso. Eu tenho contas para pagar. Preciso ser realista. E eu vi em seus olhos o mesmo medo que eu carregava. O medo de tentar e falhar. O medo de sair da zona de conforto, mesmo que essa zona seja desconfortável. Eu quis falar com ela. Quis dizer: não espere até os 52 anos como eu. Não deixe o medo roubar sua vida. Mas não falei. Não era minha história para contar. Ainda. Naquela noite, uma terça-feira comum que se tornou extraordinária, eu tomei a primeira decisão real em direção à mudança. Em vez de jogar fora meus cadernos de histórias, eu os guardei. Peguei todos os que ainda não tinha jogado no lixo. 3 cadernos que estavam na gaveta esperando o domingo seguinte para serem descartados. E os coloquei em uma caixa embaixo da cama. Não vou mais jogar fora, eu disse em voz alta. Para mim mesma, para o universo, para minha mãe que estava a 300 quilômetros de distância, para Dona Regina, para aquela parte de mim que ainda acreditava. Não vou mais desperdiçar o que eu crio. Não vou mais tratar meus sonhos como lixo. Pode parecer pouco para quem está de fora. Uma mulher guardando caderno debaixo da cama, mas para mim foi gigantesco, monumental. Era o primeiro tijolo de uma construção que eu ainda nem sabia direito como seria, mas que eu estava decidida a erguer. Naquela noite, eu não joguei os cadernos fora. E no domingo seguinte, pela primeira vez em anos, eu também não joguei. E no outro domingo, também não. Os cadernos começaram a se acumular debaixo da minha cama. Uma pilha crescente de histórias, de palavras, de possibilidades. Na sexta-feira seguinte, como de costume, fui até a papelaria. O dono já me conhecia de vista, aquela cliente solitária que toda semana comprava um caderno. Ele nunca perguntava para quê e eu nunca contava. Mas dessa vez comprei algo diferente. Em vez de apenas um caderno, comprei também uma caneta nova, uma daquelas coloridas, bonitas, que eu sempre achava lindas nas prateleiras, mas nunca me permitia comprar porque era desperdício de dinheiro. Porque para que uma mulher como eu precisaria de uma caneta cara? Vai levar essa roxa? O dono perguntou, vendo minha escolha. Vou sim, respondi com firmeza. Vou levar a roxa. É minha cor favorita. Ele sorriu. Ótima escolha. Cheguei em casa, fiz um chá. Outra coisa que normalmente eu não fazia, porque era perda de tempo, porque não combinava ficar fazendo chazinho como se fosse dona de casa rica. E sentei-me à mesa da cozinha com meu caderno novo e minha caneta roxa. A mesa era velha, com manchas de uso e queimaduras de panela, mas naquele momento, para mim, ela era perfeita. Era meu espaço sagrado, meu lugar de criação. E comecei a escrever. Mas dessa vez não escrevi uma história inventada sobre pessoas imaginárias, vivendo vidas que eu nunca viveria. Escrevi sobre mim, sobre minha vida. Sobre meus medos, minhas frustrações, meus sonhos enterrados. Sobre a menina que eu fui um dia e que tinha tantos planos. Sobre a mulher que eu me tornei e que tinha esquecido de sonhar. Sobre a mulher que eu queria ser. Escrevi durante 3 horas seguidas. Quando parei já era quase meia-noite, minha mão estava doendo, meu chá tinha esfriado completamente, mas meu coração estava mais leve do que havia estado em anos. Talvez em décadas. Olhei para as páginas escritas com minha caneta roxa e pensei, isso é meu. Isso saiu de dentro de mim. Isso tem valor porque eu digo que tem. As semanas seguintes foram de descoberta. Eu continuei escrevendo toda sexta-noite, mas agora também escrevia aos sábados de manhã, aos domingos à tarde e às vezes até durante a semana, nos intervalos do trabalho, em pedaços de papel que depois transcrevia para o caderno com minha caneta roxa. Comecei a prestar mais atenção nas pessoas ao meu redor, nas histórias que elas contavam, na professora jovem, a Carolina, que estava grávida do primeiro filho e radiante, planejando como seria sua vida de mãe. No segurança da escola, seu Marcos, que estava estudando para concurso público aos 43 anos, carregando apostilas para todos os lados. Na cozinheira, a dona Lourdes, que fazia doces maravilhosos e sonhava em abrir um negócio próprio algum dia, mas tinha medo de arriscar.
todo mundo tinha uma história. Todo mundo tinha sonhos. Alguns já estavam perseguindo, outros ainda estavam no estágio do um dia. E eu percebi que não estava sozinha nessa sensação de estar presa, de querer mais, de querer ser mais. Comecei a conversar mais com as pessoas. Eu, que sempre fui quieta, reservada, quase invisível, comecei a fazer perguntas. E você? O que gosta de fazer? Qual é seu sonho? Se pudesse fazer qualquer coisa, o que seria? As respostas me surpreendiam. O zelador queria ser fotógrafo, a secretária queria viajar pelo mundo. A diretora da escola confessou, num momento raro de vulnerabilidade, que queria escrever um livro sobre pedagogia, mas achava que não tinha tempo. Nunca temos tempo, eu disse a ela. A gente tem que roubar o tempo, criar o tempo. Porque se esperarmos ter tempo, nunca vamos ter. Ela me olhou surpresa. Acho que nunca tinha me ouvido falar tanto. Você está diferente, ela disse. Mais presente, mais viva. E ela estava certa. Eu estava me sentindo viva pela primeira vez em muito tempo. Um mês depois daquela conversa transformadora com minha mãe, ela me ligou novamente. Era um domingo à tarde, nosso horário habitual. Mas dessa vez, antes mesmo de eu dizer alô, eu já sabia que não ia mentir. Não ia dizer que estava tudo normal. E então, filha, como você está? Dessa vez, eu não menti. Mãe, eu estou diferente. Depois daquela conversa que a gente teve, eu comecei a pensar muito sobre minha vida e comecei a fazer algo que sempre quis fazer, mas tinha medo. Houve um silêncio do outro lado da linha. Não era um silêncio desconfortável, mas um silêncio carregado de expectativa, de esperança. Conta pra mim, ela disse, e eu podia sentir o sorriso na voz dela. E eu contei tudo. Sobre os cadernos que eu comprava toda sexta-feira há mais de 2 anos. Sobre escrever histórias às escondidas, derramando minha alma no papel. Sobre jogar tudo fora todo domingo porque tinha vergonha, porque achava que não prestava, porque tinha medo do julgamento. Contei sobre a decisão de parar de desperdiçar, de começar a levar a sério o que eu criava. Contei sobre a conversa com Dona Regina, sobre a caneta roxa, sobre escrever sobre minha própria vida. Contei sobre a esperança que estava nascendo dentro de mim, frágil ainda, mas real. Quando terminei de falar, percebi que estava chorando. Não de tristeza, mas de alívio, de finalmente poder ser verdadeira com alguém. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. Então, ouvi sua voz embargada, trêmula. Você sabe por que eu te fiz aquela pergunta sobre sonhos? Não, mãe. Porque eu sonhei com seu pai 3 noites seguidas. 3 noites, filha. Nos 3 sonhos, ele estava na sala da nossa casa antiga, aquela onde você cresceu, e me dizia a mesma coisa. Cuida da nossa menina. Ela está se perdendo. Ela está desaparecendo. Eu acordava aos prantos, com o coração apertado, sentindo que algo estava muito errado com você. Mas quando eu ligava, você sempre dizia que estava bem, que estava tudo normal. Meu pai. Fazia 7 anos que ele tinha partido, mas de repente ele estava ali, presente naquela conversa, cuidando de mim, mesmo do outro lado. Eu não sabia o que fazer, minha mãe continuou. Até que me veio aquela frase, aquelas palavras sobre começar, e eu senti que era isso que eu precisava te dizer, que talvez fosse a mensagem que seu pai queria que eu passasse. Lágrimas escorriam pelo meu rosto sem parar. Mãe, espera, ainda não terminei. Eu nunca te contei isso e deveria ter contado há muito tempo. Quando eu era jovem, antes de casar com seu pai, eu queria ser escritora. Escrevia poesias, contos pequenos, guardava tudo em cadernos que eu decorava com recorte de revista. Eu tinha pilhas e pilhas de cadernos. Seu pai achava bonito no começo. Dizia que eu tinha talento. Mas depois que casamos, ele começou a dizer que era coisa de menina,
que eu tinha que focar em coisas sérias, em ser boa esposa, boa mãe, boa dona de casa. Eu estava completamente chocada. Minha mãe nunca, em 52 anos, tinha mencionado isso. Casei aos 19 anos. Tive você aos 20. A vida aconteceu rápido demais. Fraldas, mamadeiras, contas para pagar, casa para cuidar. E eu guardei meus cadernos em uma caixa que levei para o sótão. Dizia para mim mesma que um dia eu voltaria a escrever. Mas esse dia nunca chegou. A caixa ainda está lá, no sótão, há mais de 50 anos. Mãe, eu não fazia ideia. Como você faria? Eu nunca contei. Tinha vergonha. Vergonha de ter desistido. Vergonha de ter deixado aquele sonho morrer. E quando você me contou agora sobre seus cadernos, sobre escrever e jogar fora, eu vi eu mesma há 50 anos atrás. Vi minha filha repetindo o mesmo erro que eu cometi. E percebi que, de alguma forma, sem querer, eu passei para você esse medo de tentar, essa crença de que nossos sonhos não importam, de que não temos valor. Me perdoa, filha. Me perdoa por não ter sido o exemplo de coragem que você precisava. Mãe, você não tem que pedir perdão. Você fez o melhor que podia com o que sabia na época. Tenho sim que pedir perdão. Porque eu poderia ter sido um exemplo de coragem e fui um exemplo de conformismo. Eu poderia ter te ensinado a lutar pelos seus sonhos e te ensinei, mesmo sem querer, a escondê-los. Mas sabe de uma coisa? Não é tarde para nenhuma de nós. Você ouviu bem o que eu disse naquele dia? Você não precisa ser grande para começar, mas precisa começar para ser grande. E sabe o que eu vou fazer agora mesmo, assim que desligar esse telefone? O que é, mãe? Vou descer aquela caixa do sótão. Vou tirar a poeira, vou abrir e vou ler tudo que escrevi há 50 anos. E depois vou pegar um caderno novo e vou começar a escrever de novo. Mesmo aos 83 anos. Mesmo com a mão trêmula. Mesmo que nunca publique nada. Mesmo que ninguém leia. Vou escrever porque preciso. Porque tenho histórias dentro de mim que merecem existir. Nós duas choramos juntas por telefone. Choramos pelos anos perdidos, pelos sonhos adiados, pelas versões de nós mesmas que tínhamos enterrado por medo, por vergonha, por acreditar que não éramos suficientes. Mas também choramos de alívio, de esperança, de gratidão profunda por não ser tarde demais, por ainda estarmos vivas, ainda capazes de recomeçar. Sabe que é engraçado? Minha mãe disse entre lágrimas e risos. Eu passei 50 anos achando que tinha perdido minha chance. 50 anos. E só agora, aos 83, eu percebo que a única coisa que eu realmente perdi foram esses 50 anos que passei me lamentando em vez de agir. Nunca tarde, não é, mãe? Nunca, minha filha, nunca. Enquanto estivermos vivas, enquanto tivermos um coração batendo e uma mente pensando, nunca é tarde. Depois daquela conversa, algo mudou definitivamente em mim. Não era mais apenas esperança, era determinação. Era um fogo aceso que não ia deixar apagar. Aquela conversa foi o empurrão final que eu precisava, não apenas para continuar escrevendo no privado, nas minhas sextas-feiras solitárias, mas para dar o próximo passo. Um passo assustador. Um passo que eu jamais imaginaria ter coragem de dar. Na segunda-feira seguinte, durante meu intervalo de almoço, procurei Dona Regina. Meu coração estava disparado, minhas mãos suavam, mas eu estava decidida. Dona Regina, preciso de um favor. Ela levantou os olhos da pilha de provas que estava corrigindo e sorriu. Claro, querida, o que você precisa? A senhora conhece alguém que poderia ler algumas histórias que eu escrevo? Alguém que entenda de literatura, que pudesse me dizer com sinceridade se tem algum valor ou se é só bobagem de uma mulher que não sabe o que está fazendo? Ela largou a caneta vermelha que segurava e me olhou com aquele olhar profundo, penetrante. Eu mesma posso ler se você quiser e confiar em mim. A senhora? Mas a senhora já tem tanto trabalho. Bobagem!
Eu adoro ler, é meu passatempo favorito e ficaria verdadeiramente honrada de ler o que você escreve. Honrada mesmo. Meu coração quase saiu pela boca. Era real. Estava acontecendo. Eu ia mostrar meus escritos para alguém. Depois de 2 anos escrevendo às escondidas, eu finalmente ia deixar alguém entrar naquele mundo secreto. Eu aceito. Muito obrigada, dona Regina. Quando você pode trazer? Sexta-feira que vem? Perfeito! Traga na sexta e eu leio durante o fim de semana. Te dou minha opinião sincera na segunda-feira seguinte. Combinado? Combinado. Aquela semana foi uma verdadeira montanha-russa emocional. Eu reli tudo que tinha escrito nos últimos meses. Reli, risquei, reescrevi, duvidei, acreditei, duvidei de novo. Escolhi 3 histórias que achava menos vergonhosas. Uma sobre uma mulher que recomeça a vida aos 60 anos. Outra sobre uma menina que descobre que a avó tinha segredos incríveis. E uma terceira sobre sonhos adiados e encontros impossíveis. Passei tudo a limpo com minha caneta roxa, com a letra mais caprichada que consegui. Reli mais umas 10 vezes. Mudei palavras, mudei vírgulas, mudei de novo. Na quinta-feira à noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para os papéis dobrados dentro da minha bolsa, me perguntando se não era melhor desistir, inventar uma desculpa, dizer que tinha mudado de ideia. Mas na sexta-feira de manhã, quando cheguei na escola, procurei Dona Regina assim que a vi. Trouxe, eu disse, tirando os papéis da bolsa. Minhas mãos tremiam tanto que os papéis quase caíram. Ela pegou com cuidado, como se fossem algo precioso, delicado. Vou ler com todo o carinho e atenção que merece, e vou te dar minha opinião mais honesta. Tudo bem? Tudo bem. Pode ser sincera. Por favor, seja sincera. Eu preciso saber a verdade. Confie em mim. Te vejo segunda-feira. Aquele final de semana foi o mais longo da minha vida. Não consegui escrever nada, não consegui me concentrar em absolutamente nada. Fiquei o tempo todo pensando no que Dona Regina estava achando naquele exato momento. Se ela estava rindo da minha ingenuidade, se estava com pena de mim, se estava pensando, coitada, ela realmente acha que isso presta. Limpei a casa 3 vezes, reorganizei os armários, assisti a programas de televisão sem entender nada do que passava na tela, olhava para o relógio a cada 5 minutos, como se isso fosse fazer o tempo passar mais rápido. No sábado à noite, meu filho mais velho, o Ricardo, me ligou. Ele morava em São Paulo com a esposa e os 2 filhos e ligava ocasionalmente, geralmente para resolver alguma questão prática ou me dar notícias rápidas. Oi, mãe, tudo bem? Tudo sim, filho. E você? E a família? Tô bem, mãe. Todo mundo bem. Mãe, queria te contar uma coisa. Vou mudar de emprego. Consegui uma proposta melhor numa empresa maior, com um salário bem maior. Que maravilha, filho! Fico muito feliz por você. Você merece. Pois é, tô animado. É um desafio novo, sabe? Vai ser difícil no começo, vou ter que aprender muita coisa, mas acho que é isso que eu preciso. Tava me sentindo estagnado no emprego atual. E olha, mãe, com esse aumento, eu e a Carla pensamos em te ajudar um pouco mais por mês. A gente sabe que você rala muito, que o salário é apertado, que você merece ter uma vida mais tranquila. Ele continuou falando sobre números, sobre quanto podia mandar, mas eu estava com um nó na garganta. Não era a oferta de ajuda que me emocionava, embora fosse extremamente gentil e generosa da parte dele. Era o fato de ele estar crescendo, evoluindo, se arriscando, buscando mais. E eu percebi algo que me atingiu como um raio. Todos ao meu redor estavam evoluindo, mudando, crescendo. E até bem pouco tempo atrás, só eu estava parada, congelada no tempo. Filho, eu interrompi com a voz embargada, eu não preciso de ajuda financeira. Tô conseguindo me virar, graças a Deus.
Mas muito obrigada pela oferta, pela preocupação, pelo carinho. E sabe o que mais? Eu estou muito, muito orgulhosa de você. De ver você crescer, arriscar, não ter medo de tentar coisas novas. Houve uma pausa do outro lado da linha. Valeu, mãe. Isso significa muito vindo de você. Mas, sabe, você também deveria... Também deveria o quê? Sei lá, fazer algo pra você. Algo que te faça feliz de verdade. Mãe, você sempre viveu pra gente, pro trabalho, pra pagar as contas. Mas e você? Quando é que você vive pra você? Quando é que você faz algo só porque quer? Porque te traz alegria? Aquelas palavras me acertaram em cheio. Meu filho, que eu achava que mal prestava atenção em mim, que eu pensava que só me via como a mãe, estava me enxergando, estava me vendo de verdade. Filho, eu estou tentando. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou tentando viver para mim também. Sério? Que bom, mãe! Conta! E eu contei. Pela segunda vez em poucos dias, eu abri meu coração. Contei sobre escrever, sobre os cadernos, sobre finalmente ter coragem de mostrar para alguém. Mãe, isso é incrível! Por que você nunca me contou que gostava de escrever? Porque tinha vergonha. Porque achava que não era importante. Não era importante? Mãe, se é importante para você, então é importante. Ponto final. Quando desliguei o telefone, percebi que estava sorrindo. Realmente sorrindo. Segunda-feira chegou. Acordei às 4 da manhã com o estômago embrulhado. Fui trabalhar em estado de choque, no piloto automático. Cada vez que via a Dona Regina de longe nos corredores, meu coração disparava. Na hora do intervalo do almoço, fui até o nosso lugar embaixo da árvore. E lá estava ela, me esperando, com meus papéis nas mãos. Sentei ao lado dela, incapaz de dizer qualquer coisa. Minha garganta estava completamente fechada. Ela me olhou com aqueles olhos gentis e disse: "Posso ser completamente honesta com você?" Meu coração afundou. Lá vinha a rejeição educada, a verdade dolorosa. "Pode", consegui sussurrar. "Você tem um dom." Eu pisquei, sem entender. "O quê?" "Você tem um dom verdadeiro para escrever. Sua escrita é emocionante, é verdadeira, é visceral. Li suas 3 histórias no sábado de manhã. E sabe o que fiz depois? Li de novo. E de novo. Chorei em 2 delas. Ri em algumas partes. Me vi nas suas personagens." Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto sem que eu pudesse controlar. "A senhora está falando sério?" Completamente sério. Olha, eu não sou especialista em literatura, mas sou leitora há mais de 50 anos. Li centenas de livros. E posso te dizer, você escreve melhor do que muita coisa que está publicada por aí. Você tem uma voz única, autêntica. Suas histórias têm alma. Eu estava soluçando abertamente agora. Dona Regina me abraçou, ali no pátio da escola, e eu chorei no ombro dela como uma criança. Eu achei que a senhora fosse dizer que era terrível. Consegui falar entre soluços. Terrível? Minha querida, é exatamente o contrário. Você precisa continuar escrevendo. Precisa escrever mais. E precisa, um dia, quando estiver pronta, compartilhar isso com o mundo. Aquele momento mudou tudo. Não foi só a validação externa, embora isso fosse importante. Foi o fato de que eu finalmente acreditei. Acreditei que talvez, só talvez, eu tivesse algo de valor para oferecer. Que minha voz importava, que minhas histórias mereciam existir. Nos meses seguintes, eu escrevi como nunca havia escrito antes. Acordava 1 hora mais cedo para escrever antes do trabalho. Escrevia nos intervalos, escrevia à noite. Nos finais de semana, eu passava horas e horas escrevendo. Minha mãe cumpriu a promessa. Ela desceu a caixa do sótão, leu tudo que tinha escrito 50 anos atrás
e começou a escrever novamente. Conversávamos por telefone, agora não mais uma vez por semana, mas 3, 4 vezes. Trocávamos histórias. Eu lia para ela o que escrevia, ela lia para mim. 2 mulheres, com a diferença de 3 décadas entre elas, redescobrindo juntas o prazer de criar. Dona Regina se tornou minha mentora não oficial. Ela me emprestava livros, me dava dicas, me incentivava, apresentou-me a um grupo de leitura que se reunia uma vez por mês na biblioteca municipal. Eu, que sempre fui invisível, comecei a fazer parte de uma comunidade. 6 meses depois daquela segunda-feira transformadora, aconteceu algo que eu jamais imaginaria. O grupo de leitores estava organizando uma noite de autores locais, onde pessoas da comunidade podiam compartilhar seus escritos. Dona Regina me inscreveu, sem me contar. Você vai ler uma de suas histórias, ela me disse com aquele sorriso que não aceitava não como resposta. Dona Regina, eu não posso. Na frente de pessoas? Estranhos? Você pode e vai. Chegou a hora de você sair das sombras. Na noite do evento, eu estava apavorada. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. Havia umas 30 pessoas na biblioteca. Meus 3 filhos estavam lá. Dona Regina tinha ligado para eles e contado. Eles viajaram para me ver. Quando chegou minha vez, subi no pequeno palco improvisado. Olhei para o público, vi meus filhos sorrindo encorajadoramente, vi Dona Regina com lágrimas de orgulho nos olhos e comecei a ler. Li a história sobre a mulher que recomeça aos 60 anos. Minha voz tremeu no começo, mas foi ficando mais firme. E algo mágico aconteceu. As pessoas estavam realmente ouvindo, realmente prestando atenção. Algumas estavam chorando. Quando terminei, houve um silêncio. Um silêncio pesado, carregado. E então, aplausos. Aplausos de pé. Pessoas vieram falar comigo depois. Sua história me tocou. Eu me vi nela. Obrigada por compartilhar. Meus filhos me abraçaram, emocionados. Mãe, a gente não sabia que você escrevia assim. Por que você nunca nos contou? Estamos tão orgulhosos. Mas sabe qual foi o momento mais especial? No dia seguinte, minha mãe chegou de surpresa. Ela tinha viajado 300 quilômetros aos 83 anos só para me ver. Eu não podia perder isso, ela disse, me abraçando forte. Não podia perder o momento em que minha filha finalmente se permitiu brilhar. Ela tinha trazido algo, uma caixa velha, empoeirada. Esses são meus cadernos de 50 anos atrás. Quero que você os tenha. Quero que você saiba de onde você veio e quero que você continue nossa história. Hoje, 3 anos depois daquela conversa que mudou tudo, eu não sou mais auxiliar de limpeza. Não porque eu tenha me tornado uma escritora famosa e rica, não me tornei, mas porque juntei coragem para fazer uma mudança maior. Voltei a estudar. Terminei o 2º grau. Comecei a trabalhar na biblioteca municipal, cercada de livros, ajudando outras pessoas a descobrirem o poder das histórias. Continuo escrevendo, todos os dias. Publiquei alguns contos em revistas literárias pequenas. Nada grandiosos, nada que vá me tornar famosa. Mas são meus, são reais, existem no mundo. Minha mãe, aos 86 anos, também publicou um pequeno livro de poesias que ela mesma financiou. Vendemos 50 cópias, a maioria para amigos e família. Mas ela tem um livro nas mãos, seu nome na capa, seu sonho materializado. Sabe qual foi a única atitude da minha mãe que mudou minha vida para sempre? Não foi dar dinheiro, não foi resolver meus problemas. Foi fazer uma simples pergunta e plantar uma semente com 11 palavras. Você não precisa ser grande para começar, mas precisa começar para ser grande. Essa frase me tirou da paralisia. Me mostrou que eu não precisava ter tudo resolvido. Não precisava ser perfeita.
Não precisava ter garantias. Eu só precisava começar. Dar o primeiro passo. E depois o segundo. E depois o terceiro. Quantas de vocês que estão me assistindo agora têm um sonho guardado? Quantas têm algo que querem fazer, mas ficam esperando o momento certo, a idade certa, as condições certas? Eu vou te contar um segredo. O momento certo não existe. A única coisa que existe é agora. Eu tinha 52 anos quando comecei. Minha mãe tinha 83. E sabe o que a gente descobriu? Que nunca é tarde. Que enquanto você está vivo, você pode recomeçar, pode mudar, pode crescer. Não espere ter coragem. A coragem vem fazendo. Não espere se sentir pronta. Ninguém se sente pronta. Não espere a aprovação dos outros. A única aprovação que você realmente precisa é a sua própria. Aquela atitude simples da minha mãe me ensinou que a vida não é sobre o tamanho dos nossos sonhos, mas sobre a coragem de começar a persegui-los. É sobre dar o primeiro passo, mesmo com medo. É sobre acreditar que você tem valor, que sua voz importa, que seus sonhos merecem existir. Então eu te pergunto agora, como minha mãe me perguntou, você ainda tem sonhos? E se tem, o que você está fazendo com eles? Está guardando em caixas empoeiradas no sótão? Está jogando fora todo domingo? Ou está dando a eles a chance de existir? Não deixa para amanhã. Não deixa para quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais qualificação. Comece hoje. Comece pequeno, mas comece. Porque você não precisa ser grande para começar, mas você precisa começar para ser grande. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e, principalmente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Com aquela pessoa que está adiando os seus sonhos, com aquela pessoa que acha que é tarde demais, com aquela pessoa que precisa de um empurrão para começar. E me conta nos comentários, qual é o seu sonho guardado? O que você vai começar hoje? Obrigada por me ouvir, obrigada por fazer parte dessa jornada. E lembre-se, nunca, nunca é tarde para começar. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like e compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje.